Oi, Etavano, bom dia. Tudo bem? Boa tarde para quem está assistindo à tarde, né? Vamos lá? Vamos fazer hoje a unidade 2 da nossa apostila. E a unidade 2, professora, fala sobre o quê? Qual é o gênero textual? Então, o gênero textual é o artigo de divulgação científica. Já ouviram falar, né? Quem já ouviu, muito bem. Agora, quem não ouviu, vamos lá, vamos ao conceito? Olha aqui, ó. O conceito diz assim, deixa eu pegar a caneta. Ela fala assim, o artigo de divulgação científica é um gênero textual que tem como objetivo expor à sociedade assuntos sobre conhecimentos científicos, estudos e pesquisas relacionados a determinada área do conhecimento. Geralmente, apresenta citação de falas de autoridades no assunto, dados estatísticos, bem como imagens e gráficos, a fim de complementar, confirmar ou ilustrar a informação apresentada. Nesse gênero, as informações são apresentadas de forma clara e objetiva, por meio de uma linguagem acessível ao público a que se destina. Professora, eu posso dizer então que o artigo de divulgação científica é algo que uma pessoa vai estudar? Não necessariamente, né? Você pode dizer que ela tem um meio para isso, o objetivo, né, em geral seria esse. Por quê? Porque é um gênero na qual você vai ter comprovações de dados. Então, tudo que a pessoa falar ali, né, ela vai comprovar essas informações, por qualquer meio que seja, né? Então, vai estar confirmado, são dados ali confirmatórios, tá bom? Então, e lembrando que a linguagem é uma linguagem objetiva e clara, não pode ser uma linguagem confusa, né, na qual a pessoa que esteja lendo aquele texto não consiga entender. Ele tem que ter um objetivo de esclarecer a tudo que a pessoa esteja lendo, né? Por isso que ele diz ali, uma linguagem acessível àquele público. Ah, professora, eu já peguei artigos para eu ler que eu não entendi nada. Por quê? Porque não era para você, perfeito? Não pode esquecer, ó, que é uma linguagem ao público específico daquele texto, né? De repente eu vou pegar um artigo de médico que eu vou ler e não vou entender nada. Ué, mas e não era uma linguagem clara e objetiva? Mas para esse público específico tem que ser, ele vai entender. Para mim, que sou de língua portuguesa, não vou entender. Perfeito? Ah, professora, mas você entende, você consegue compreender tudo porque você tem que saber tudo. Ok, mas e aqueles termos específicos que eles usam? Eu não sei, né? Então, são coisas claras e objetivas para determinado público. Perfeito? Então, vamos pegar aqui a apostila, ó, nessas páginas aí, que é das páginas 50, tá aqui, ó. A 53 é um texto, nós vamos ler. Esse texto eu vou ter que sair 1 minuto daqui, porque senão, né, eu não consigo ler o que está escrito, tá bom? Vamos lá, vamos acompanhar a leitura? Pães sem glúten também podem ser gostosos. O que é a pesquisa? Quem disse que uma dieta sem glúten é uma dieta sem pão? Se depender das recentes pesquisas, em pouco tempo as pessoas que precisam adotar uma dieta sem glúten terão em suas mãos pães sem essa proteína. E o melhor, com propriedades nutricionais e sensoriais. Apesar de nos últimos anos ter havido um expressivo crescimento do mercado de alimentos isentos de glúten ao redor do mundo, ainda há certas dificuldades de acesso a esses produtos, principalmente devido ao elevado preço, a baixa variedade, a disponibilidade limitada por apresentarem aparência, textura e sabor pouco atrativos, que dificultam a manutenção da dieta, comprometendo a saúde e a qualidade de vida das pessoas com esse tipo de restrição alimentar. Quem precisa restringir o consumo de pães aos sem glúten, rapidamente descobre que estes geralmente apresentam uma série de defeitos,
tais como miolo denso e firme, crosta com rachaduras, pouco sabor e curto prazo de validade. Além disso, apresentam composição nutricional pobre, já que são comumente elaborados com farinhas e amidos refinados, como a farinha de arroz, as fecúlias de batata e mandioca e o amido de milho, não costumando serem enriquecidos ou fortificados como são os produtos similares elaborados com farinha de trigo. Sabendo da importância que os produtos isentos de glúten têm para as pessoas com doença celíaca, dermatite herpetiforme, intolerância, ó, tá vendo? Isso aí é um texto que eu não vou entender, porque eu não sei, né, essas doenças, não sei nem que doenças são essas, mas vamos lá. Intolerância ou alergia às proteínas do trigo, o grupo de pesquisas coordenado por Vanessa Dias Capriles, doutora em Nutrição e Saúde Pública e professora do curso de Nutrição da Universidade Federal de São Paulo, buscou diferentes abordagens para desenvolver novas formulações de pães sem glúten e mostrar que é possível superar alguns dos desafios tecnológicos e nutricionais envolvidos nesse tipo de panificação. A partir de matérias-primas alternativas para a produção de pães sem glúten, de modo a maximizar as suas propriedades físicas, expansão do pão e maciez do miolo, e sua aceitabilidade. Como é feita a pesquisa? Com o objetivo de melhorar a qualidade dos pães sem glúten, aqueles feitos nos laboratórios da universidade são analisados a partir de 3 abordagens para definir as quantidades ideais de alguns ingredientes na formulação desses alimentos. Farinhas integrais, fibras solúveis com propriedades funcionais, como, por exemplo, a inulina, a psilin e a beta-glucana, e aditivos tecnológicos, tais como enzimas e emulsificantes, como, por exemplo, mono de diglicerídeos, lecitina de soja. Os testes são realizados com o objetivo de melhorar o volume, a maciez, a aparência, a composição, a aceitabilidade e o prazo de validade dos pães sem glúten. Para que isso aconteça, após a produção, os pães são avaliados em diferentes equipamentos de laboratório. Os resultados obtidos permitem definir com precisão qual a melhor formulação desenvolvida. A análise sensorial é a parte mais importante do projeto, pois permite saber se os consumidores gostaram ou não dos novos produtos. A avaliação acontece no laboratório de análise sensorial, que tem cabines individuais. Para a avaliação das amostras, cerca de 50 pessoas provam os pães e avaliam a qualidade do produto pela aparência, cor, aroma, textura, sabor e impressão global, em uma escala que varia de 0 a 10. De acordo com a pesquisadora, os resultados obtidos até o momento mostram que é possível utilizar elevadas proporções de matérias-primas alternativas, como a farinha de banana verde e as farinhas integrais de trigo sarraceno, de sorgo e de grão de bico, para obter produtos nutricionalmente melhorados e com o mesmo grau de aceitabilidade, variando entre 7,5 e 8,3. Que formulações de pães sem glúten convencionais e até mesmo de formulações de pães elaborados com farinha de trigo, que apresentam aceitabilidade em torno de 8,0. Qual a importância da pesquisa? Até o momento, os resultados mostram que é possível desenvolver pães sem glúten com elevada proporção de farinhas integrais, resultando em produtos nutricionalmente melhorados e com atributos de qualidade sensorial, comparáveis aos dos produtos convencionais, podendo ser uma alternativa para os consumidores que necessitam de dieta sem glúten. Os dados da pesquisa fornecem contribuição relevante para a área de alimentos e nutrição, e também para o mercado de produtos sem glúten, indicando a utilização de matérias-primas alternativas em substituição parcial ou total das tradicionalmente empregadas na panificação. A partir do estudo, novas receitas possibilitarão a melhoria da estrutura,
da textura, da aceitabilidade e o prolongamento da vida de prateleira de pães sem glúten, agregando ao mesmo tempo valor nutritivo e funcional a esses produtos. Pesquisador responsável ou pesquisadores responsáveis: Vanessa Dias Capriles, José Alfredo Gomes Arias, Valéria Vieira Queiroz. Título original da pesquisa: Aplicações técnicas de planejamento experimental e análise de superfície de resposta para otimização das propriedades tecnológicas, nutricionais e sensoriais de formulações de pães sem glúten. Instituição: Universidade Federal de São Paulo. Bem, nós vimos, né, que trata-se de um texto científico. Vimos também que tem algumas palavras difíceis de compreender, né, até por conta dos termos científicos. E é um texto, né, que está falando aí da produção dos pães sem glúten. Então, vamos lá? Vamos às perguntas? Vamos lá. Número 1. O artigo lido inicia-se com uma pergunta. Com que objetivo ela é feita? Vamos voltar à pergunta. Mais um. Aqui, achamos, né? Então, vamos lá. A pergunta aqui, ó. Pães sem glúten também podem ser gostosos. O que é a pesquisa? Aí ele começa. Quem disse que é uma dieta sem glúten é uma dieta sem pão? Olha aqui a pergunta. Né? Aí ele pergunta, qual é o objetivo? E aí? Indicar o assunto, né? Não é isso? Qual é o assunto abordado aí do texto? Não é a problemática aí do pão, né? Aqui. Vamos à pergunta. Pergunta. Então, ele inicia com aquela pergunta. E aí, a pergunta é, qual é o objetivo? Qual foi o objetivo dela ser feita? Quando ele fala, né? Quem disse que é uma dieta sem glúten é uma dieta sem pão. Qual foi o objetivo? De indicar no que trata o assunto do texto, né? O que vai ser abordado ao longo do texto. 2. De acordo com o artigo, a quem os produtos sem glúten são recomendados? E aí, eles são recomendados, ele diz, né? Lá aqueles termos difíceis, lá no primeiro, aqui, né? Aqui, ó. Sabendo a importância que os produtos isentos de glúten têm para as pessoas com doença, aí ele começa, ó. Celíaca, dermatite herpetiforme, intolerância ou alergia às proteínas do trigo, né? Então, aqui, ó, ele é indicado para esse grupo todo aí, tá bom? A indicação dele. Aqui, vamos conferir então o nosso gabarito. Número 1, o objetivo de indicar o que trata o assunto do texto. E número 2, né, a todos aquele público-alvo lá, né, aquelas doenças todas lá. Vamos para o número 3. Quais são os principais defeitos dos pães sem glúten? Sublinhe no texto. Vamos ao defeito? Está lá também no início do texto. Logo embaixo. Aqui. Ele diz aqui, buscou... vamos procurar aqui, os defeitos do pão. Vamos tirar isso aqui, nós vamos para cá. Pintada, põe rapidamente, série de defeitos aqui, ó, tá aqui no final, bem no finalzinho desse primeiro, ó. Os pães, ó, quem precisa restringir o consumo de pães aos sem glúten, rapidamente descobre que estes geralmente apresentam uma série de defeitos. Tais como, aí tá aqui, ó, miolo denso e firme, crosta com rachaduras, pouco sabor e curto prazo de validade. Então, tá aqui os defeitos. Tá bom? Vamos voltar. Então, só destacar no texto, ele pede para sublinhar, né? 4. No texto, ressalta-se que foi realizada uma pesquisa na a que essa pesquisa se refere. E aí? A formulação desses pães, né? A matéria-prima alternativa usada para o pão, né? Exatamente por conta dessas problemáticas aí dos defeitos do pão. Na B, ela foi desenvolvida por quem? Quem é que desenvolveu? Tá lá o nome da doutora lá,
da nutricionista, eu acho. Vamos ver o nome da doutora aqui, que desenvolveu. Vamos começar aqui primeiro de onde, ó. Aqui, defeito, né? Aí vem miolo enriquecido. Tá aqui, ó, Vanessa, aqui, ó. O grupo de pesquisa coordenado por Vanessa Dias Capriles, né? Doutora em Nutrição e Saúde Pública. Foi por ela. Doutora boa essa, hein? Ela deve comer muito dos pães dela. Vamos ao gabarito. Então, tá aqui o pedaço do texto destacado, no número 3. Número 4, né? Quem essa pesquisa se refere, aí ela bota aqui, ó, das formulações dos pães sem glúten com matérias-primas alternativas, né? Aí ele bota, né? De modo a maximizar as propriedades físicas dos pães. Melhorar a sua aceitabilidade. Ela foi desenvolvida por quem? Está aqui o nome da doutora, Vanessa Dias Capriles. Perfeito? Aqui eu repeti o texto. Vamos para a próxima questão. É só para a gente não ficar voltando, né? Então, vamos lá. Número 5. O artigo lido é dividido em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Explique em poucas palavras cada uma dessas partes. Então, vamos lá. O que é a pesquisa? Bem, a introdução aí da pesquisa, né, apresenta toda a contextualização do assunto, né, que nós já até vimos lá no início, através da pergunta. Na B, como é feita a pesquisa? Bem, a pesquisa foi feita em diversas partes, né? Ela esclarece todos os procedimentos utilizados para essa fórmula de produção, né, dos pães sem glúten. Ela também diz os ingredientes a serem utilizados, e ela também fala a forma como os testes foram realizados e os resultados obtidos, né? Então, sem dizer onde as pesquisas são realizadas, ela fala também onde é, exatamente para a aceitação, né, do mercado. Então, ela pontua isso tudo, como é feita. Na C, qual é a importância da pesquisa? Bem, é os resultados, né? Contribuir para melhorar e ter uns resultados bons. Por isso que é bom estar aí com relação à pesquisa. Então, lá, o que é a pesquisa? É a introdução, onde contextualiza todo o assunto abordado no artigo, no texto. Como é feita a pesquisa? Em várias partes, né? Ó, são esclarecidos os procedimentos utilizados na produção dos pães sem glúten, os ingredientes que serem utilizados, a forma dos testes a serem realizados, os resultados obtidos e as pesquisas, né? E a aceitação do grau de aceitabilidade dos pães. Qual é a importância da pesquisa? Ó, apresentar os resultados de pesquisas para quem ela contribui e por quê, assim como os resultados possibilitarão. Perfeito? Chegando aí, na reta final, vamos para 6. A que conclusão foi possível chegar com base na pesquisa realizada? Qual foi a conclusão? Então, que foi possível, né, desenvolver esses pães sem glúten com uma elevada proporção de farinhas integrais. O que acontece? Um produto, né, vamos dizer, com uma parte da nutrição bem melhorada, e dizendo que ele também contribui, né, os atributos dele com a qualidade boa mediante aos outros produtos, né, os normais, vamos dizer assim, os convencionais. Então, ele foi bem possível botar ali palho duro, né, esses pães sem glúten com os convencionais. 7. A que área do conhecimento se refere às pesquisas realizadas? Bem, a área da nutrição, né? Ficou bem claro aí. Além dessa área, para que outro setor dos dados de pesquisas contribui? Para o mercado sem glúten, né? Ajuda muito aí para esse povo aí, para esse mercado aí sem glúten. Bem, infelizmente, eu não estou nessa, pessoal. Ai, como eu estou comendo, como tudo. Bem, todos aí que são os meus alunos vão falar assim quando me ver: caramba, professora, você engordou, hein? Tá bravo, tá bravo. Vamos lá. Na 6, a que conclusão foi possível chegar com base nessa pesquisa? Ele diz, né? Mostrar que é possível desenvolver pães sem glúten e com elevada proporção de farinha integral, resultando em produtos nutricional melhorados e com atributos de qualidade sensoriais comparáveis aos produtos convencionais. E qual é a área do conhecimento? A área de nutrição, ele botou, né? A área de alimentos e nutrição. Se você botou um ou outro, é a mesma coisa, tá?
Além da área, qual é outro setor de pesquisa que pode contribuir? Aqui, para o mercado sem glúten. 8. A estrutura de um texto de divulgação científica geralmente apresenta, no primeiro ou no segundo parágrafo, a ideia principal a ser abordada e desenvolve nos parágrafos seguintes, por meio de exemplos, citações e comparações, resultados de pesquisas, dados estatísticos, relações de causa e efeito e reticências. Que recursos são empregados no artigo? Bem, ele bota, né, o resultado da pesquisa, ele diz a forma como que as pesquisas são feitas e os dados estatísticos, ele fala disso tudo, tá? 9. É comum o texto de divulgação científica fazer uso de palavras e expressões científicas. Identifique no texto, pães sem glúten também podem ser gostosos, palavras ou expressões próprias da linguagem científica. Caramba, pessoal, tem muitas, né? Então, a gente não vai ficar aqui lendo o texto todo novamente, mas vamos pegar o primeiro slide, por exemplo. Vamos achar lá no primeiro slide, aqui, ó, termo científico. Vamos começar aí. Pessoas dieta sem glúten. Professora, mas é claro que é, né? Propriedades nutricionais e sensoriais, também pode ser. Mercado de alimentos isento de glúten. Ainda, somente devido aos elevados preços, a baixa variedade, disponibilidade limitada. Textura, dificuldade em manutenção da dieta, restrição alimentar. Aqui, ó, pães sem glúten, os cobras geralmente apresentam uma série de defeitos. Vamos ver aqui o que mais tem aqui. Mandioca. E aqui tem um monte, essas doenças todas aqui, ó. Alergia, proteínas do trigo. Isso aí é um monte, né? Isso aí, só isso aí já mata um monte. Eu acho que nem precisa ler mais, de tanta coisa que tem aí. Né? A gente pode botar um monte aí de exemplos, mas só esses nomes horrorosos aí já mata tudo. Né? E tem mais algumas outras coisas. Deixa eu ver isso aqui para... Quer ver mais um slide? Vamos ver aqui, abordagem, tipo de panificação, matéria-prima. Como é feita a pesquisa? De 3 e finis, ingredientes, alimentos, propriedades funcionais. Aí ele já disse, só isso aqui tudo, ó. E os exemplos também, ó, esses nomes aqui, ó. Aditivos tecnológicos, enzimas, esse outro aqui, mono, ó. Só que a gente já matou um monte. Professora, tinha que copiar isso tudo? Não, só estou dando alguns exemplos, tá bom? Que é a nossa 9. Vamos conferir o gabarito da 8, né? Aqui os dados, né, que comprovam os recursos empregados já no texto, o resultado da pesquisa, forma da pesquisa e os dados estatísticos. E aqui tem um monte de palavras foram aquelas que a gente destacou e tem outras também, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui, nossa aulinha de hoje, né? E lembrando que temos mais aula. Eu vou voltar na próxima aula, corrigindo aí os exercícios da plataforma. Então, quem não fez, façam, tá bom? Façam para a gente poder tirar a dúvida que trata aí sobre esse nosso novo conceito, esse artigo de divulgação científica. Então, tem mais 2 textos, vocês vão ler esses 2 textos, qualquer dúvida, tá bom? É só tirar, mas não tem mistério. A divulgação científica tem termos, sim, difíceis de ser compreendidos, mas, dependendo de cada área específica, tem que ser claro e objetivo, tá bom? Beijos e me aguardem que eu volto com a correção, tá bom? Tchau, tchau.